queria, em nome do Tribunal Superior Eleitoral e em nome da Escola Judiciária Eleitoral desta Corte, iniciar os trabalhos deste seminário Governabilidade de Sistemas Eleitorais, a experiência na Alemanha e no Brasil, sob os auspícios de uma das mais importantes instituições de fomento da cultura alemã, que é a Fundação Konrad Adenauer, e também com a participação de importantes pesquisadores desse tema, como a professora Silvana Krause, que aqui se encontra ao meu lado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, minha alma mater também, de modo que fico feliz de encontrar uma colega, e o doutor André Borges, professor da pós-graduação aqui da nossa Universidade de Brasília, do curso de Ciência Política, e também a coordenadora de projetos da Fundação Konrad Adenauer no Brasil, a doutora Ariane Costa. Cumprimento também, acredito que já se encontra até virtualmente entre nós, a excelentíssima senhora ministra substituta deste Tribunal Superior Eleitoral, a doutora Maria Cláudia Pinheiro, e também o palestrante mora dessa nossa tarde, que é exatamente o professor Kogunsker, da Universidade de Düsseldorf, do Instituto Alemão e Europeu de Estudo dos Partidos Políticos, Direito dos Partidos Políticos. Obrigada pelas palavras, ministro. Ainda doutoranda, futuramente doutora. É com muita satisfação pelas boas-vindas a todos vocês para o nosso evento Governabilidade, Sistemas Eleitorais, as experiências na Alemanha e no Brasil. E agradeço, claro, a importante parceria com o TSE para a realização desse evento aqui. Gostaria de saudar todos os meus colegas de mesa, agradecer a presença desse grupo excelente de juristas e cientistas políticos muito preparados para discutir aqui o tema de governabilidade e sistemas eleitorais. O livro que guiará a nossa discussão de hoje é Partidos Políticos, um enfoque transdisciplinar. Esse livro ele é um compêndio organizado por pesquisadores alemães, inclusive o professor Dr. Thomas Kogunski, que nos acompanhará nessa tarde e será nosso keynote speaker. Como idealizadora da tradução do livro e também deste evento, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Silvana Krause, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-bolsista da CAS Brasil e aqui também como representante do Centro de Estudos Europeus e Alemães. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar nessa parceria de evento que integra várias instituições e pessoas, como também se propõe a fomentar um diálogo de experiência de países com tradições tão distintas. O tema, sem dúvida, é central diante de um desafio que novas democracias e até democracias maduras têm na ordem do dia. A construção da governabilidade, especialmente diante da crescente fragmentação da representação política, crescimento de alternativas políticas populistas, seja a extrema-direita ou a esquerda, e crescente resistência de movimentos de espalho à antipolítica. O século XXI tem exigido das democracias respostas rápidas e demandas fragmentadas e polarizadas. Sistemas eleitorais consolidados têm também demonstrado limites diante de profundas mudanças do eleitorado em diversas dimensões. Em tempos desafiantes, nada melhor que termos a oportunidade de comparar trajetórias e experiências tão distintas. Agradeço o Tribunal Superior Eleitoral e a Escola Judiciária Eleitoral por receber com entusiasmo o projeto. Como participante do projeto do Tribunal Superior Eleitoral, Sistematização das Normas Eleitorais, recentemente concluído, esta é mais uma iniciativa que, sem dúvida, demonstra o incentivo do Tribunal Superior Eleitoral para a constante avaliação e aprimoramento do sistema eleitoral e partidário brasileiro. Agradeço, em especial, ao ministro Carlos Borba, diretor da Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Maria Cláudia
Burcanieri, membro substituta do Tribunal Superior Eleitoral, e a toda a equipe do TSE. Obrigada, Renata Dalpoço, pelo envolvimento, engajamento e envolvimento nessa parceria, promovendo a Fundação Adenauer, no Brasil, na liderança deste projeto, sempre promovendo o diálogo entre a Alemanha e o Brasil. Incentivadora há anos da academia brasileira e também qualificando o debate político. A Ariane, coordenadora de projetos de educação política da Fundação Adenauer, envolvida diretamente neste projeto desde o ano passado com a tradução do livro. Também agradeço ao colega André Borges, da UNB, do POL, Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, que prontamente aceitou o convite para a parceria deste evento. O livro, Partidos Políticos, um enfoque transdisciplinar, é organizado pelo professor Thomas Kogut, como já foi dito, atual diretor do PRUF, Instituto de Estudos Debatidas de Direito Partidário da Universidade de Heinrich Düsseldorf, doutora Heike Merkel, também do PRUF, e o professor doutor Julian Kripa, da Universidade de Bonn. Os capítulos, como podem ver, nos exemplares físicos que estão aqui, abordam diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento e estado atual das pesquisas, e teorias sobre os partidos políticos. E, então, é com grande satisfação que um tema caro hoje, cada vez mais, as democracias representativas, sem dúvida, é a definição e o futuro dos partidos políticos. Então, eu desejo a todos que estão online ou presencialmente aqui, sejam bem-vindos, desejo uma tarde frutífera para todos que estão participando. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham, presencial e virtualmente. Eu não vou me alongar muito, quero apenas cumprimentar pela iniciativa deste evento, que vai discutir um tema que é muito caro, muito atual e muito importante a nós brasileiros, que é a crise de fragmentação partidária, com a consequente crise de governabilidade, no contexto de uma sociedade muitas vezes desencantada com a política, desencantada com os partidos e polarizada ideologicamente. É muito importante essa análise, essa troca de experiências de sistemas eleitorais no Brasil e Alemanha, para que possamos pensar juntos em soluções possíveis de preservação das nossas instituições democráticas em cenários como esse. No atual momento, nós brasileiros procuramos, né, ministro Carlos, o Congresso Nacional Brasileiro procura enfrentar esse problema agudo de fragmentação partidária, em especial no parlamento. O Brasil hoje não permite mais coligações partidárias para eleições proporcionais. Nós temos uma cláusula de desempenho em estágio gradual de implementação e estamos às voltas agora com um novo modelo que vem de ser implementado pelo parlamento, que é um modelo novo, talvez um misto, uma espécie, um meio caminho de coligações, que são chamadas federações partidárias, um modelo novo para nós, que será possivelmente implementado nas próximas eleições, com consequências no sentido da fragmentação partidária ou não. Muitos falam que caminhos para grandes fusões, formações de grandes blocos, outros dizem que não, que estamos devolvendo pela janela uma coligação que saiu pela porta. Então, realço a grande relevância desse evento, a importância na análise comparativa de sistemas eleitorais e o debate conjunto com a academia de melhores soluções para um problema que deve parecer comum a muitas nações, que é o problema mesmo da fragmentação partidária, com consequências graves na perspectiva da governabilidade política, no próprio funcionamento das instituições democráticas. Então, cumprimento uma vez mais a todos pela realização deste evento e desejo um bom trabalho, uma boa tarde de trabalho a todos e a todas. Obrigada, ministra. Breve, certeira, ótimas palavras. Dessa forma, nós encerramos a abertura institucional e nós preparamos para receber a palestra do nosso professor, doutor Thomas Kogut, nosso palestrante principal. Ele é doutor em Ciência Política pela Faculty of Social and Political Sciences, no Instituto Universitário Europeu. As suas pesquisas versam sobre partidos políticos, política comparada e política alemã,
e atualmente ele é professor da cadeira de política comparada na Universidade de Düsseldorf. A palestra será em inglês. Yes, okay. Okay, then I start with my presentation. Thank you. I hope I can be heard properly and the presentation can be seen. First of all, yeah, that's the end of the presentation. So let me go to the beginning. That's where I am. Thank you very much for this invitation. I hope everything is now fine technically. Of course, I would very much prefer to be with you in Brazil, but in the brave new world of virtual conferences, that will do. I will talk about the German Bundestag elections, which have just taken place a while ago, and I will use this as an example or an illustration of the problems that we have with our electoral system right now. Okay, let me just check. Okay, everything is okay. Thank you, Silvana. That gives me some comfort. Okay, I will talk, as I said, I will talk about the Bundestag elections, and I will relate the result of the recent elections to some problems that we have with our electoral system, which is in a way ironic, because when I was a student and also later, most people around the globe thought that the Germans had really invented something great, a mixed member proportional system, which is proportional on the one hand, and at the same time gives the voters the choice to vote, or the possibility to vote directly for a constituency candidate. Now, as I will show you, it's not functioning quite as well as in the past, but let me start with a brief rundown of the actual election result, because it's also interesting taking a closer look at long-term developments. Now, this is the final result of the vote in late September, and what we see here is, first of all, I go from left to right. We see the Social Democrats who did score unexpectedly well. When you go back half a year, nobody thought they would do so well. We have a disastrous result for the Christian Democratic Union. Only a few months before the election, most people still assumed that the CDU would still be able to form the next or lead the next government, and they came only second. Nobody expected this until a few weeks before the end of the election campaign. The third remarkable result is the result of the Greens. At first view, this looks great. They have won almost 6%, strongest nationwide result ever. However, when you measure this, or when you compare this to what the Greens expected half a year earlier, this is a real defeat, because the Greens, for the first time in their history, nominated a chancellor candidate, and they meant it. They really meant it, unlike the Liberals many years ago, where it was more or less an election gimmick. This time, the Greens really said, we can come first. And they decided to run Annalena Baerbock, who had a disastrous campaign. She was found out that some of her CV didn't quite match realities. Then she published a book which was full of plagiarism, etc., etc. So that really didn't help. So both the Christian Democrats and the Greens, they declined in the polls, and the Social Democrats were sort of, in many respects, the winner of this configuration. The Liberals more or less stayed where they are, which is a good success from their perspective, because they had only returned to parliament 4 years ago. They had been out for a while, for one electoral period. The right-wing populists, they declined somewhat, but it has to be said that they have consolidated their niche. So they are a fairly stable force. And I will show you that this is very different in the eastern and western part of the country. Another remarkable move, and this election result is full of movements, is the
very substantial decline of the left party. They are below the 5% threshold, and they just made it back to the Bundestag because they won 3 direct seats, which is a little clause in our electoral law. Otherwise, they wouldn't be in the Bundestag. Last but not least, we have a remarkable fragmentation on the wings that we have. That means we have 8.6% of votes going for towards parties that didn't make it into the Bundestag, which also increases the disproportionality of the electoral mechanics. Now, when we look at the seat distribution, of course, that mirrors, because we have a very proportional electoral system at the moment. That is a requirement by our constitutional court, that basically all surplus mandates need to be compensated, which has led to a growth of the Bundestag, which is much larger than its legal number of seats envisages. So when we look at the election result, the Social Democrats have really won many seats. The Christian Democrats, the Union, they have declined. The Greens have almost doubled their parliamentary party, which is interesting also with a view to the way the prospective government will function, because they will have to socialize a lot of new MPs into the political process, if you like. The Liberals grew somewhat, AfD lost, and of course the left party were almost were almost halved. So that's the seat distribution, that's the result. Now, what does this mean for coalitions? In principle, we have 2 politically feasible configurations. One is the one you see, that is in our German discourse, it's called traffic light coalition, red, green, yellow. That has been discussed for a long time, and now it's the first time that this is not only politically feasible, but they have just produced and presented their coalition treaty. And in the next few days, the parties will decide whether they are happy with this treaty. The Greens will have a membership referendum, and the other 2 parties will have special party conferences. There is relatively little doubt that all 3 parties will approve of the negotiation results, so we can safely conclude that in a few days we will have a social democratic-led government by Chancellor Olaf Scholz. Foreign Secretary will be the Green Party chair. The Greens will also hold a Ministry for Climate and Economics, and the Liberals, they will, for example, get the Ministry of Justice, and the party leader will be the Finance Minister. So that's the outcome, and we can, as I said, we can safely expect that this will now happen. Let me just briefly return to the other possible option. On election night, the race was still close, very close, and the predictions were closer than the final result. So the Christian Democratic frontrunner, Chancellor candidate and party leader, Armin Laschet, was not entirely wrong to try to keep the debate or the race open for government formation. And he indicated that the Christian Democrats were willing to form a government. And as you can see here, the so-called Jamaica coalition would have had an equally, or almost equally comfortable majority. That was clearly a formation or a color that the Liberals would have preferred. The Greens not. The Greens were and have been always much closer to the Social Democrats. But in the end, within a few days, also internal fighting between CDU and CSU and very severe unhappiness with the relatively poor performance of the leading candidate, the electoral leader, led to a situation where it became clear that the Christian Democrats were actually not united enough. Armin Laschet wasn't strong enough to keep the offer open. And the other parties conclude that there was only one option left, and that was the traffic light coalition. So the Jamaica coalition, even though politically feasible and numerically feasible, soon became
impossible because of the Christian Democrats in disarray. That's the short story. Now, what does the election result mean in regional terms? This is very instructive if you take a brief look at the regional distribution. I show you first the strongest party and on the for the constituency vote, the Wahlkreise. And on the left, you see the 2017 election result. On the right, you see the 2021 election result. Now, the first thing that meets the eye is that in 2017, the Christian Democrats, and you have to add the dark blue, that's the Christian Social Union, the Bavarian sister party, they really won the overwhelming majority of direct seats. The only exception really is this light blue appendix on the right of Germany, literally on the right. That's the AfD vote in parts of Eastern Germany where the AfD won some direct seats. Now, if you go to 2021, the picture looks very different. And I start with the small green dots on the picture, because that indicates that the party that was formerly almost incapable of winning direct seats, they did actually win 16 seats. They only, if you look to the left of the picture, the slide, you see in 2017, only 1 seat, now 16 seats. And I come back to this when I talk about the mechanics of the electoral system. The other really remarkable result is obviously that the Social Democrats swept the floor. They won very many direct seats. However, they are still not capable of winning direct seats in the two largest Länder of southern Germany, which is on the left, the Baden-Württemberg, and the blue one on the right, that is Bavaria, where the CSU wins all seats except for Munich. Third remarkable result is that the AfD, the light blue, they actually won a very substantial number of direct seats in Eastern Germany, in some Länder of East Germany, former East Germany, I should say. That is quite remarkable, given that the party itself is not so strong. Again, that has to do to a certain degree with the mechanics of the electoral system. Now, when we look at the land lists, we see a similar picture. On the left, we see the Christian Democrats in 2017 were clearly strong and dominant. On the right, we see the Social Democrats, the red color prevails, except for the south and for parts of Eastern Germany, where the AfD is now the strongest party. You know, that's quite remarkable that we have very regionally diverse party systems. And in parts of East Germany, the AfD is now a very strong and important party, which will make it difficult to ignore the right-wing populists in the political game, or will probably be difficult. What it has meant so far is that all other parties had to join forces to keep them out of government participation. So we have, for example, in Thuringia, a very strange coalition led by the left party and de facto tolerated by the Christian Democrats, just to keep the right-wing populists away, to keep them out of incumbency. So that's what the election result, what the major or the most remarkable parts of the election results are. Now, what are the long-term trends in voting behavior? Let us take a look at the development since the foundation of the Federal Republic. Of course, there is some break in the continuity because unification happens in 1990, but that is not really the major point I want to make here. When you look at the long-term development, you see, first of all, have a look at the black line, that is the CDU-CSU, and then the red line, that's the Social Democrats. You see a relatively substantial decline over the last
20 or 25 years of both large parties, if you look at the general trend, and you see a growth of smaller parties at the bottom. If we aggregated the two lines at the top, we would see that in the mid-70s, the party system reached its culmination. That means that the two largest parties plus the FDP, the three parties of the old Federal Republic, in the 70s, they won almost 100% of the votes, 99, I think, in 1976. And when we go to the present, so-called grand coalitions are actually no longer grand coalitions. They barely cross the 50% mark. That's a very important change over time. The two large German parties, the Christian Democrats and the Social Democrats, together, they are now much, much weaker than they used to be. So we have a remarkable party system fragmentation, and I show you this on the next slide. If you look at the blue line, you see the fragmentation of the party system on the federal level, and we are now higher than we were at the beginning of the history of the Federal Republic. I don't want to go too much into details. It is just remarkable that the state elections, that's the sort of reddish line or brownish line, that follows very closely the development. The land elections follow very closely, or the state elections, the federal states follow very closely the development in the nation state. And then we have this separate development in East Germany, that's the green color, where you see that at the beginning, it's much more fragmented and volatile. And then over time, it just approaches the trend in that is characteristic for Germany overall. So what do we see here? We see that the anchorage of the party system, as it is measured by volatility, has declined substantially, and we have a very high movement in the electorate. Now let me finish with some remarks about the mechanics of the electoral system. The first point is that because of the increasing volatility and the fragmentation of the party system, we have a development that and that's the most important point really, we have a development that the margin that you need to win a seat directly has declined substantially over the last elections. And this is what you see here. The blue bars, they are 2013. And we see, for example, that we had still a substantial number in 2013 where the seats were won with 55 to 60%, many with 50 to 55%. And then as we move to the left, it gets less. Most seats in 2013 were still won with a margin of more than 40%. If we look at 2021, we see that most seats were won with a margin substantially lower, with a margin of only 30 to 35%. And that produces two problems. And I show you this in a more accessible graph. So you see that the modal value moves to the left. 2013, it is on the 40 to 45% category, then it goes to the 35 to 40, and now we see a clear peak, even with a lower margin of victory. What does this mean for the ways votes are translated into seats? It means two things. First of all, the old beauty of the German electoral system in that it combines proportional representation and constituency representation has eroded substantially, because we have now a substantial number of MPs who will find it hard to claim that they really represent their constituency. Because when you win a seat with 25 or 30%, or even 35%, it's difficult to claim that you are really the constituency representative, you're the MP of the constituency. And as you can see, from the graphs, we have a substantial number
of direct seats, which are won in the range of below 25 or 30% of the actual vote. What it also means is that we have, because of the need to compensate for seats that the parties, or I argue differently, because it gets so easy, it gets a lot easier now to win direct seats. Often parties do relatively well with the direct seats, and they win more direct seats than they would be entitled to when you look at their proportional result, and this leads to an increasing number of so-called surplus mandates. And there were even predictions that the Bundestag could be as large as 800 members. This has not happened, but on balance, what this means is that we now have a commission in Germany which will review the electoral system, and they will need to do two things. They will, first and foremost, find a way to limit the possibility for an inflation of seats in the Bundestag, depending on the actual result. As I said, the predictions were even more dramatic by some of my colleagues. And the other debate that will start now is the debate about the meaning of constituency representation, because if the fragmentation continues and the graphs would continue moving to the left, that means we would have an ever larger number of seats decided on relatively low percentage points or on a relatively low number of votes. That would, of course, undermine the idea of constituency representation. And maybe we will move to a multi-member district voting system or something else. And this is more or less where I would leave it for the moment. And I thank you for your attention. Thank you. Sistemas eleitorais são importantes por inúmeras razões e também para a governabilidade de uma democracia, porque elas podem dificultar a construção de sistemas políticos altamente fragmentados e polarizados. A má experiência com fragmentação partidária e polarização na República de Weimar, 1919-1933, deixou um alerta e aprendizado nesse sentido. O desafio de evitar a fragmentação partidária foi uma preocupação central na Alemanha pós-guerra. Não somente evitar a fragmentação, mas principalmente inibir minorias extremas, desestabilizadoras, forçar mais ao centro partidos com maior amplitude eleitoral. Na primeira eleição na Alemanha pós-guerra, foi incorporada a cláusula de barreira exigindo que o partido tivesse 5% nos estados e na dimensão federal. Na época, a reação contrária para a introdução da cláusula de 5% foi, obviamente, dos pequenos partidos. O sistema eleitoral alemão foi sendo um exemplo disso, aprimorado, e a atual versão da lei eleitoral de 2013 tem sua base eleitoral na segunda legislatura parlamentar de 53. Fez, em relação à legislação de 49, pós-guerra, fez alguns pontos, algumas modificações importantes, e, especialmente a legislação de 2013, também trouxe alterações. O sistema eleitoral alemão foi sendo aprimorado, como eu disse, tá? E em relação à legislação de 49, isso foi muito importante, o professor Tolbuch mostrou muito bem os desafios que estão sendo colocados para a Alemanha, o que a gente pode aprender com isso e refletir. Tá? Em relação à legislação de 49, foram modificados vários pontos importantes, e a legislação de 2013 trouxe algumas alterações. Como foi muito bem colocado, né? A introdução de 2 votos separados, cada eleitor vota no candidato do seu distrito, um voto personalizado, fundamentado no princípio majoritário, considerando o primeiro voto. Isso é uma das características do sistema eleitoral alemão. O segundo voto é a lista partidária, onde cabe ao eleitor decidir
por uma lista apresentada pela legenda e o princípio de representação proporcional. De representação é o proporcional. A proporcionalidade dos mandatos, as vindas da votação direta, personalizada, dos distritos uninominais, tá? Foi modificada várias vezes e hoje é 50%. O número de deputados, é isso que é interessante a gente observar, né, distritais, continuou fixo, é isso que se chama muito hoje de mega Bundestag, né? E foi mandato, continuou fixo e foi mantido o princípio do mandato de saliência, que é aquele que é atribuído quando o número de assentos conquistados por um determinado partido, pelo voto direto distrital, é maior que os assentos recebidos pela lista partidária. É importante esclarecer que, com a introdução do sistema de 2 votos, quando há deputados descendentes eleitos pelo primeiro voto, distrital majoritário, o que é acrescentado no total das cadeiras do Bundestag são os deputados eleitos pela lista profissional. Isso porque os deputados distritais têm como teto de representação máximo a metade dos mandatos fixos. Ou seja, no caso de haver mandato de saliência, o número de deputados distritais torna-se menor do que a representação dos deputados com mandatos conquistados pela lista de legenda, pois o que predomina é o princípio proporcional, privilegiando, assim, a lista do partido. Bom, a cláusula de barreira aumentou a exigência, impactou positivamente na consolidação do sistema partidário alemão. Nós estamos no Brasil discutindo muito cláusula de barreira, introduzimos a cláusula de barreira, né? E, claro, fazendo com que o sistema ficasse mais concentrado e não tão fragmentado. Essa foi a experiência adquirida. Né? No entanto, essa garantia de representação foi sendo ampliada em 56 para a exigência mínima de direito à representação. Se, por exemplo, uma legenda elege no mínimo 3 candidatos, nós vamos entrar aqui em várias varianças do sistema eleitoral alemão extremamente complexo. Não? Então, a própria quantidade de mandatos fixos no Bundestag foi alterando várias vezes, né? Aumentaram significativamente na primeira eleição após a reunificação da Alemanha, mas posteriormente diminuída. Hoje, mandatos fixos, 299. o sistema eleitoral alemão, a partir da nova legislação, que entrou em vigor em 2013, ainda alterou o aspecto central no que diz respeito ao aspecto do mandato de saliência. Então, eu não vou entrar aqui, esses mandatos são chamados de mandatos compensatórios, é um sistema bastante complexo, que não dá nem para entrar aqui no meu tempo de fala. Né? O que essas transformações, né, têm mostrado, essas mudanças, que foram muito bem colocadas pelo professor Poguni, que tem demonstrado de experiência de um sistema eleitoral que sempre foi muito elogiado, inclusive aqui no Brasil. O resultado da eleição de 2017 já demonstrou um aumento expressivo, como foi muito colocado, com o tamanho de 709 cadeiras. A fragmentação partidária, como foi muito bem colocado também, aumentou na eleição atual de 2020, que nós recentemente teve, a fragmentação permaneceu no mesmo patamar. Hoje, a discussão, entre tantas, como o professor colocou, é a questão de um mega Bundestag. Bom, e o que isso tem demonstrado para nós? O que a gente pode refletir a partir da experiência brasileira? Não? Eu diria vários aspectos que a gente pode refletir nesse nosso evento. Primeiro, o quão importante é considerar o contexto histórico da inserção de normas eleitorais e seus impactos. Certas regras, a adoção de certas regras para enfrentar as mazelas de um determinado sistema, e seu devido sucesso e alcance, não garante que os efeitos adquiridos sejam garantidos em outro momento. Ou seja, uma mesma regra que foi eficaz para um país pode produzir efeitos indesejados em outras circunstâncias históricas no mesmo país. Eleitorado, na Alemanha, tem sofrido profundas mudanças de perfil. Nesse sentido, é importante a compreensão nossa aqui, e também observando e comparando com o caso alemão,
né, que os sistemas políticos são dinâmicos e suas regras necessitam ser aprimoradas quando produzem um esgotamento do sistema político e impacto negativamente na qualidade do funcionamento de uma democracia. O Brasil tem um sistema partidário dos mais fragmentados do mundo. Na eleição de 2018, foram eleitos 30 partidos e uma fragmentação histórica de 16,54 partidos, número de partidos efetivos. Comparando o nosso sistema eleitoral, é muito distinto da Alemanha, mas nosso sistema político tem enfrentado um fenômeno semelhante, claro, em grau e causas distintas. O que talvez podemos tirar para o nosso debate aqui de alerta? Em primeiro lugar, é preciso ter claro, né, que boas regras e normas são fundamentais, mas não podem fazer milagres. O fato de normas excelentes e regras excelentes no sistema político é apenas um aspecto importante para que o sistema político democrático funcione com qualidade. Em segundo lugar, uma reflexão, é também importante ter uma compreensão de que um sistema político funciona de forma integrada e sistêmica. O que nós queremos dizer com isso? Que quando pensamos na mudança de regra ou uma reforma do sistema político, é preciso ver como um todo. Uma boa regra pode, isoladamente em um determinado país, ter efeitos distintos com uma mesma regra de reforma política feita em outro país. Eu poderia aqui dar vários exemplos, como o caso do financiamento partidário, um debate que se teve do financiamento exclusivo, no caso brasileiro, né? Um financiamento partidário, exclusivamente privado, com uma economia altamente concentrada e pouco competitiva, com desigualdades sociais, tem, no geral, um sistema partidário também caracterizado. Regras em um sistema político devem ser avaliadas com cuidado e observadas no contexto em que estão ou que pretendem ser incluídas. Uma outra coisa que é preciso também observar quando a gente pensa em sistemas eleitorais e olha também na nossa experiência, na experiência da Alemanha, países com cultura, uma cultura política criativa, como a nossa no Brasil, os atores políticos geralmente conseguem, com sucesso, encontrar saídas que não ferem as normas, mas acabam produzindo efeitos que neutralizam os impactos positivos que eram esperados das regras e normas estabelecidas. Ou seja, de boas intenções, as regras com boas intenções também podem criar efeitos não esperados. Nesse sentido, que a gente quer chamar a atenção para o debate, é a importância de se ter claro que não há resposta simples e soluções mágicas para melhorar a qualidade de um sistema político democrático. Não sei se me estendi demais, eu peço desculpas se eu me estendi, mas eu acho que são aspectos que vão fazer a gente desenvolver o nosso debate. Eu passo a palavra agora para o professor André Norte, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu também preparei comentários aqui breves, para que a gente tenha mais tempo para o debate. Eu coloquei aqui alguns apontamentos para a gente pensar, né, em reforma do sistema eleitoral, numa perspectiva comparada, e aí eu vou tentar traçar aqui alguns paralelos entre Brasil e Alemanha, e eu vou partir com o pressuposto, seguindo aí as pegadas, né, da professora Silvana, de que as instituições elas não atuam de forma isolada, né? O sistema eleitoral ele sempre vai interagir com outras instituições políticas, com outras regras, como, por exemplo, o federalismo, o sistema de governo, a questão do financiamento, de campanha. Tá? Então, isso tem que ser considerado quando a gente está falando de reforma do sistema eleitoral. Uma outra questão que tem que ser levada em conta é que esses efeitos do sistema eleitoral vão depender das divisões da sociedade. Então, a gente já sabe, a partir de inúmeros estudos, né, da ciência política, de que sociedades que são mais divididas do ponto de vista étnico, linguístico, religioso, enfim, elas tendem a desenvolver sistemas partidários mais fragmentados, né, quando você utiliza o sistema proporcional.
Né? O sistema majoritário ele sempre vai atuar como um freio, né, à fragmentação. Bom, mas vamos lá. Começando primeiro sobre instituições, uma questão importante é o papel do sistema de governo. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que sistemas presidencialistas, né, em determinadas condições, vão favorecer a redução do número de partidos. Por que isso? Porque quando você tem uma coincidência temporal entre a eleição do presidente e a eleição do legislativo, né, daí eu estou supondo que o legislativo usa uma regra proporcional, você vai ter uma contaminação de uma disputa por outra, ou seja, né, se eu tiver poucos candidatos na eleição presidencial, vai ter o chamado efeito coattails, né, o efeito rabo de casaco, que é o seguinte: esses candidatos presidenciais que são mais populares vão puxar votos, né, para os seus partidos ou coligações, e isso teria um efeito redutor. Então, veja, em tese, tudo mais mantido constante, eu deveria esperar que países presidencialistas, né, como o Brasil, tivessem menos fragmentação partidária do que países parlamentaristas, desde que, né, supondo que você tenha uma disputa presidencial com baixa fragmentação, uma disputa presidencial que seja, geralmente você imagina uma disputa bipartidária, né, entre duas grandes coligações, dois grandes candidatos. Na prática, a gente sabe que isso a realidade é mais complicada que isso. Né? Se a gente pegar o caso brasileiro, não há esse efeito redutor. Né? Assim, a gente teve até entre 1994 e 2014 disputas presidenciais basicamente bipartidárias, né? 2 partidos, PT e PSDB, liderando grandes coligações e uma elevada concentração do voto nesses 2 partidos. Só que isso não teve, né, um efeito redutor, né, sobre o sistema partidário, e aí já tem a ver com o federalismo, né, que aí é uma outra instituição que também afeta o funcionamento do sistema partidário. E o que acontece? O federalismo ele favorece a desnacionalização, né, do sistema partidário, ou seja, você vai ter uma certa independência do que acontece no nível nacional, tá, na eleição presidencial, e o que acontece no nível estadual. E essa divergência do sistema partidário nacional e dos sistemas partidários subnacionais vai favorecer a fragmentação. Tá? E, de fato, se a gente olhar para caso, aí saindo do caso brasileiro, a gente vai observar que tem países que utilizam o sistema majoritário, como Canadá, Índia, né, que são federações. No entanto, Canadá e Índia têm sistemas multipartidários. Tá? Assim, em tese, né, o sistema majoritário deveria produzir sistemas bipartidários, né, sistemas com baixa fragmentação. Então, assim, se eu quero entender por que tem fragmentação no Canadá, por exemplo, eu tenho que olhar para o federalismo. No Brasil, a gente tem 2 instituições que empurram, né, assim, colocam, né, puxam para cima o nível de fragmentação. A gente tem um sistema proporcional, né, que é com a magnitude média muito elevada, e, além disso, a gente tem o federalismo. Tá? O que acontece é que a disputa para os governos estaduais, né, acaba afetando muito as eleições para o Congresso. Tá? Assim, todo mundo que, né, já estudou coligações no Brasil, por exemplo, sabe que as alianças eleitorais que são feitas nas disputas para a Câmara e para o Senado, elas têm muito a ver com o que acontece em cada estado. Né? Essas alianças vão ser incongruentes. Né? Então, você vai ter ali um estado que vai estar PT com o PMDB, com o PCdoB, aí outro que o PT vai estar aliado com o PSD, com o PRB, né? Enfim, isso junta-se a isso o fato de que a força eleitoral dos partidos vai variar muito, né, entre os estados, né, o que também vai contribuir para a fragmentação. Tá? Eu acho que no caso brasileiro,
aí a questão tem muito mais a ver com instituições, né? Assim, a gente tem um aumento de fragmentação que é basicamente endógeno, né? Ele não tem, assim, a fragmentação no Brasil não está aumentando porque a sociedade brasileira se tornou mais fragmentada, porque surgiram novas divisões, né? Uma prova disso é que, bom, se isso fosse verdade, a gente veria, assim, a explicação estaria na mudança do perfil da população no que diz respeito à filiação religiosa, né? Nós sabemos que o Brasil se tornou mais fragmentado, né, do ponto de vista religioso, né? É um país majoritariamente católico, né? Esmagadora maioria da população é católica, isso não é mais verdade, né? Assim, a gente não tem os resultados do último censo, mas os evangélicos, que é o termo, né, que a gente usa em português para os protestantes, né? Enfim, eles representam quase 30%. Tá? Mas, na realidade, assim, essas explicações sociológicas, a gente se impõe, então, o que vai acontecer é o seguinte: os evangélicos vão formar um partido para representar esse público. Tá? Só que, veja, se isso fosse verdade, se as igrejas, né, se juntassem, vamos organizar um único partido evangélico, a fragmentação ia se reduzir, né, porque esse partido, sem nenhuma dúvida, ele seria o maior partido do Congresso, né, porque, como vocês sabem melhor do que eu, né, o maior partido, né, a maior bancada, agora, nesse momento, se eu estiver enganado, alguém pode me corrigir, o maior partido não tem muito mais do que 10% das cadeiras. Né? Então, assim, se os evangélicos representam 30%, vamos botar 25%. Mas, assim, e vamos supor que esse partido tivesse 25% dos votos. Ia ter mais ou menos 25% das cadeiras. Ia reduzir a fragmentação, ia aumentar. Né? Então, na verdade, o problema é institucional. Né? Você tem incentivos à proliferação de partidos, né? As regras são muito permissivas, e a gente vê que as próprias igrejas evangélicas se organizaram seguindo os incentivos dados por essas regras. O que aconteceu? Os evangélicos estão espalhados, né? Os candidatos das igrejas estão espalhados por vários partidos. Né? E por que as igrejas fizeram isso? Porque o sistema eleitoral ele incentiva, né, esse tipo de comportamento, né, de estratégia. Então, eu finalizo aqui, né, dizendo que, reforçando aquilo que eu já falei, que é a ideia de que muitos dos desafios enfrentados pelas democracias, né, hoje, não tem a ver com o sistema eleitoral, né, tem a ver com a crescente desconexão, né, entre os partidos e os eleitores. Eu acho que isso também acontece no Brasil, né, como acontece na Alemanha. No Brasil, com o agravante de que isso acontece, né, num país onde os partidos nunca tiveram, né, raízes muito sólidas na sociedade. Né? Já é um sistema muito fragmentado. E a gente viu nos últimos anos, né, uma onda antipartido, antipolítica. E eu acho que, infelizmente, não tem como resolver isso, né, com reforma do sistema eleitoral. Né? Então, temos que ser realistas, né, sobre aquilo que podemos realizar mudando as regras. Então, basicamente isso. Obrigado. Muito obrigada, colega Nicole, né? Obrigada, André. Eu passo a palavra agora para o ministro Orba, são de pontos que podemos continuar depois do debate. Bem, eu, de início, gostaria de pedir licença a todos, né? Exatamente porque, apesar de esse evento ser conduzido de maneira bastante apropriada em inglês e em português, eu gostaria de fazer uma breve saudação ao professor Pugundka, em nome do nosso eleitoral, na sua língua materna. Né? Afinal de contas, eu também não posso perder a chance de fazer uso dos meus anos de Goethe-Institut. Né? Vielen Dank, Professor Pugundke. Das war ein sehr interessanter Vortrag. Die Analyse des deutschen Wahlsystems ist sicherlich wichtig und wertvoll für die aktuelle politische Debatte in Brasilien. Ein tieferes Verständnis der Grenzen des deutschen Wahlsystems führt zu produktiven Überlegungen für diejenigen, die das brasilianische Wahlsystem diskutieren und erleben. Aus diesen Gründen und auch wegen seiner Präsentation möchte ich
im Namen der obersten Wahlgerichts für den interessanten Vortrag Frau Herrn Professor Burgundke bedanken. Also Professor, noch einmal danke sehr. Feitas essas minhas ousadas manifestações, introduções aqui em alemão, eu passo de pronto a destacar alguns aspectos que considero relevantes nesse debate. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar algo que já foi mencionado nas intervenções anteriores, a intervenção da professora Silvana Krause e a manifestação do professor André Portes. Qual aspecto é esse que acho interessante destacar? É exatamente uma tradição de transplantes institucionais que existe no direito público brasileiro. A evolução do direito público brasileiro é marcada exatamente por um sucessivo movimento de transplantes institucionais de experiências jurídicas estrangeiras. No Império, nós tivemos claramente a influência de todo o constitucionalismo da restauração de Bourbon, trazendo, portanto, uma grande marca da jurisprudência e dos autores franceses do nosso direito público, e basta ler o Marquês de São Vicente ou o Visconde de Uruguai para se perceber essa influência marcadamente francófila. Na República Velha, nós repudiamos de maneira radical essa tradição francesa e passamos a beber diretamente das fontes do constitucionalismo norte-americano. O decreto 848, que cria a Justiça Federal Brasileira, determina que nós deveríamos, ao interpretar as leis da República Brasileira, usar os precedentes de common law e equity das nações civilizadas, especialmente dos Estados Unidos da América, marcando de maneira muito forte essa influência, esse influxo estrangeiro na nossa vida institucional. Nos anos 50 e 60 do século passado, nós tivemos um ressurgimento de uma influência francesa por meio de autores do direito constitucional que bebiam da ciência política. E aí nós podemos pensar no Diverger, podemos pensar no Georges Vedel, podemos pensar no Georges Birdot, autores que estão presentes nos manuais de direito constitucional brasileiros dessa época. Com o fim da ditadura de 64 a 85, nós tivemos um influxo da redemocratização ibérica. Nós tivemos basicamente a influência de Portugal, na Constituição Portuguesa de 76 e da Constituição Espanhola de 78. Houve uma guinada europeia para Portugal e Espanha nesse período. Tanto é assim que nós passamos a ter, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma série de citações a autores e tribunais desses dois países. Os comparatistas, que aqui eu posso citar o Zweig e o Kurtz, afirmam que a relevância dos sistemas estrangeiros para determinar esses transplantes institucionais são basicamente dois: a autoridade, o prestígio e a proximidade. No caso da autoridade, do tema que nos traz aqui nessa tarde, a autoridade do sistema eleitoral alemão, não preciso dizer que existe toda uma tradição de estudo no direito público alemão e na ciência política alemã e nas ciências sociais alemãs desse tema. Esse tema é um tema amplamente debatido, é um tema que faz com que a academia germânica sobre partidos políticos tenha sempre uma importância e seja um referencial relevante nessa matéria. Basta lembrar as lições do Robert Michels ou do Heinrich Trippel, que naquele texto de 1927 denunciava a crise de governabilidade do Reichstag, exatamente porque havia no Reichstag 14 partidos políticos. Se ele conhecesse o Congresso Nacional Brasileiro com 27, certamente teria maiores preocupações. E no campo da proximidade, ainda que a Alemanha esteja mais distante de nós, do ponto de vista até mesmo linguístico, o fato é que houve uma influência e uma proximidade reflexa por meio de uma intermediação de portugueses e espanhóis.
A verdade é que o influxo da democratização ibérica trouxe consigo o influxo também de uma tradição germânica renovada. E aí, citações a autores alemães no Supremo Tribunal Federal são constantes e referências a decisões judiciais alemãs também são constantes, seja do próprio Bundesverfassungsgericht, como também de outras instâncias inferiores, como o Tribunal Administrativo ou de Finanças, o Bundesfinanzhof. Dentro desse quadro dos sistemas eleitorais, a nossa discussão acadêmica continua buscando transplantes, continua buscando modelos exteriores, externos, estrangeiros. Falta, diz uma Gabriel Munguia, para o juiz brasileiro, criatividade institucional. E, de certo modo, nós temos aqui no Tribunal Superior Eleitoral uma prova muito clara disso. Em 2019, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, ela determinou a criação de um grupo de trabalho exatamente voltado à elaboração de propostas para a reforma eleitoral. Por meio da portaria 114 de 2019, esse grupo foi instituído. Esse grupo se reuniu sob a coordenação do nosso atual presidente, do cientista do senhor ministro Luiz Roberto Barroso, e, ao final, esse grupo de trabalho apresentou um documento, um relatório final. E o título desse relatório é exatamente o seguinte: o sistema distrital misto como uma alternativa a ser testada. Essa foi a proposta do TSE. O TSE sintetizou as suas aspirações no que toca à reforma política. A reforma política é essa que buscava aumentar a representatividade, segundo o documento, e buscava baratear o custo das eleições, também segundo o documento, facilitar a governabilidade, também segundo o documento. O Tribunal Superior Eleitoral encontrou respostas para essas questões exatamente no sistema alemão, que, com todo respeito, erroneamente o documento chama de distrital misto, quando, na verdade, ele é basicamente proporcional. Ele é eminentemente proporcional. Mas aí, e aí vem as questões que eu gostaria de levantar, aí vem um trecho interessantíssimo desse documento, que é exatamente aquele que aponta as adaptações necessárias do sistema alemão para que possa vigorar no Brasil. O primeiro aspecto levantado por esse grupo de trabalho foi exatamente o tema mencionado nas exposições que me antecederam, dos assentos suplementares e dos assentos compensatórios. O documento do Tribunal Superior Eleitoral, ele afirma que essa dinâmica dos assentos compensatórios e dos assentos suplementares seria incompatível com a nossa dinâmica institucional, com a nossa matriz constitucional e, portanto, não poderia ser adotado no direito brasileiro, o que, a meu ver, já traz uma significativa dificuldade para o transplante, tendo em vista essa cambiante composição numérica do Bundestag. E há ainda um outro aspecto levantado no documento, que é o aspecto do voto preferencial. Desde 1932, com o nosso primeiro Código Eleitoral, quando foi introduzido o sistema proporcional, abandonando o sistema majoritário que nós praticávamos no Império e na República Velha, desde então, nós temos um voto preferencial, o voto em que o eleitor indica o partido da sua preferência por meio de um candidato específico, influindo, portanto, na ordem de composição das listas que, de acordo com o quociente eleitoral, proporcionarão o acesso dos candidatos ao parlamento. A nossa tradição tem muito arraigada essa questão do voto preferencial. E diz o documento que essa questão, portanto, deveria ser reavaliada no contexto da adoção de um sistema baseado na experiência alemã. Seria necessário ou adotar um sistema de lista fechada, o que traria uma série de discussões contra a democracia interna dos partidos, que é uma discussão importante hoje no Brasil, e, por outro lado, as discussões acerca da possibilidade de adaptação dessa nova dinâmica eleitoral exatamente a uma eventual lista aberta, a uma
eventual possibilidade de manutenção do voto preferencial. Bem, me restam 15 segundos. Eu gostaria basicamente de levantar essas questões exatamente para saber do professor Polúnica se ele vê que esse transplante, possa ser minimamente viável na experiência comparada que tem, se esse modelo já foi exportado para algum outro país de maneira satisfatória, e saber se ele concorda que essa seria uma resposta adequada para enfrentar os problemas que foram identificados por esse relatório do Tribunal Superior Eleitoral, relacionados ao aumento da representatividade, ao barateamento dos custos das eleições e a uma maior governabilidade. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de participar desse evento, agradeço à Fundação Konrad Adenauer e à professora Silvana Krause, ao professor André Borges e à ministra Maria Cláudia Bucheneri Pinheiro. E cumprimento ainda, pelo esforço na realização desse trabalho, a escola, os servidores da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, e o faço na pessoa da sua assessora-chefe, a doutora Renata Dalpoço. Muito obrigado. Eu passo, então, a palavra ao professor Polúnica, porque a pergunta foi diretamente, depois a gente continua o nosso debate, que eu não vou cortar aqui. O ministro Roma, que já fez umas perguntas muito interessantes. Okay, thank you very much. Thank you very much, Minister, for this very kind address in German. I was very positively surprised. Thank you very much to everybody for making me part of this discussion. There were many, many points raised, and I think I want to just concentrate on a few of them. First of all, it has been mentioned by several of the contributions that norms are important. And I think when we talk about electoral reform, we are not free to choose from a menu. I think what is important is that whatever we do in terms of changes needs to fit the political culture and tradition of a country. And that's why I concluded that I suspect that Germany will not move away from the idea of constituency representation, even though as an academic, I would say it is no longer really functioning, but Germans are so used to it that we will need to find a solution that is not too far away from what we've been used to for so many years. What we also learned from the German example is that we tend, and that's been said by others before me, and I was pleased, that we tend to overestimate the impact of rules and regulations. A lot of the explanations are to be found in society, because the German electoral system functioned, that's why I went back to the 70s, it functioned wonderfully. And now suddenly it has become relatively dysfunctional in some respects, not in others. And it's also true, as you have said, that it's strictly speaking a purely proportional system. So I think when we talk about learning from other countries, we are actually relatively limited, because we always need to take into account the specific conditions in a particular country. Let me just use another example. For many, many years, it was like a truism that the German 5% clause was working against party system fragmentation. But when you look at the developments over the past 10 or so or 15 years, we've had not a dramatic fragmentation, but we have had a quite substantial fragmentation despite the 5% clause. This is another example that the social forces are also really important when we think about electoral systems. And of course, Professor Borges has also mentioned the effect of federalism. You know, we have a situation where the party system is, strictly speaking, not a national party system, but we have but we have several regional party systems. So that is also
an aspect that we need to keep in mind when talking about electoral systems. Generally speaking, and then I probably leave it at that and leave time for other questions if they come up. Generally speaking, I think when we change systems, we have to be relatively careful because it is an operation that is not without risks when it comes to the legitimacy of the overall system. If we decide to make too drastic moves that can undermine the certain parties more than others, and that could be regarded as very illegitimate. So in that respect, we are, as institutional engineers, if you like, relatively constrained. So there's not so much we can do. And we have to move, when it comes to electoral reform, we always have to move carefully. Thank you for that moment. Thank you. Eu abro a palavra também para a ministra Maria Cláudia, do Tianelli, e já fazendo uma pergunta sobre o que foi colocado aqui pelo professor Bogundi e pelo colega também, o professor André Borges. Há uma discussão, então, muito importante, os sistemas eleitorais, isso tem cada vez mais sido amadurecido no debate, que eles não são os grandes responsáveis, os únicos responsáveis da fragmentação partidária. Eu pergunto que o professor Bogundi foi um dos grandes estudiosos de emergência de um novo partido na Alemanha, que é o Partido Verde. Foi um fenômeno novo, no final dos anos 80. E eu pergunto para a professora ministra Maria Cláudia, diante dessa cada vez mais clareza dos sistemas eleitorais, não são tudo, que a gente tem que ter cautela, quais seriam os incentivos que a senhora ministra vê em relação a incentivos de formação de novos partidos no Brasil, que não tem uma conexão muito clara com novos movimentos, novos grupos que querem participar? E, na sua avaliação, o que seria possível fazer para que a formação de novos partidos no Brasil fosse menos incentivada? Eu sei que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito muitas iniciativas para isso, e positivas, e eu gostaria aqui de escutar um pouco sobre isso, e acho que seria interessante o professor Bogundi também escutar o quanto o Tribunal Superior Eleitoral tem feito também iniciativas de não fazer com que partidos sejam, na verdade, empreendimentos individuais e regionais que não têm conexão com os grupos sociais. Acho que isso é um tema fundamental para o Brasil, porque a entrada de novos partidos na Alemanha, Partido Verde, depois rachas, separações como a esquerda de Link, que saiu do SPD, da social-democracia alemã, são outras realidades. Ali tem agendas, ali tem grupos, ali tem demandas. E, no caso do sistema eleitoral brasileiro, do sistema eleitoral, do nosso sistema, houve muito incentivo, facilidades, e o tribunal é um exemplo de procurar cada vez mais criar barreiras para isso. Eu acho que seria interessante escutar um pouco. Obrigada, professora Silvana. O professor André Borges, na sua intervenção, também falou um pouco que, na opinião dele, a realidade brasileira de fragmentação excessiva do seu sistema partidário é uma consequência não de fatores sociais, mas, por excelência, de um arcabouço institucional favorável, que culminou por desembocar na pulverização e na sucessiva criação de novos partidos. E aqui, professora Silvana, eu acho que aconteceu um pouco aquilo que a senhora disse, na adoção de alguns modelos, na tomada de algumas decisões, muitas vezes há os efeitos colaterais indesejados e não esperados. E no Brasil aconteceu um pouco dessa forma. No início, na primeira metade dos anos 2000, nós tivemos a aprovação pelo Parlamento de uma cláusula de desempenho tanto quanto severa, agora não me lembro se era 7%, 5%, em 96, então foi antes da primeira metade dos anos 2000.
E isso gerou um debate muito acalorado no Brasil, porque partidos muito tradicionais e com um conteúdo ideológico muito claramente identificado iriam ficar pelo caminho. E isso culminou por desembocar numa ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Então, aí nós temos um terceiro fator, um terceiro ator de delineamento do nosso arcabouço jurídico institucional de formação partidária, que é a Suprema Corte. E a Suprema Corte, então, decretou a inconstitucionalidade daquela cláusula de desempenho, que não foi fácil, a aprovação naturalmente não é fácil, dada a posição natural e instintiva das pequenas agremiações. Então, esse foi um elemento. Logo depois, nós tivemos no Brasil um debate interessante que não guarda propriamente relação com a criação de novos partidos, mas que teve um efeito colateral nas novas agremiações, que foi o debate em torno da fidelidade partidária. Nós não temos no Brasil, não tínhamos no Brasil, nenhuma sanção para aquele detentor de mandato proporcional que troca sucessivamente de agremiação, largando, portanto, o partido para o qual se elegeu. Então, nós temos um modelo proporcional, como disse o ministro Carlos, de lista aberta, em que um parlamentar se elegia com o somatório de esforços, com o somatório de votos, de todos aqueles que integravam a sua lista, ele fazia uso do tempo de TV e do dinheiro daquela agremiação partidária, e pouco tempo depois, sobretudo, professora Silvana, no que se refere aos parlamentares de oposição, sobrevia aquilo que muitos ministros da Suprema Corte chamaram como cooptação, dando ensejo à figura dos transfuguistas, né? Eram parlamentares que saíam da oposição, largavam seus partidos e migravam para a base do governo, quebrando, então, a lógica da própria intenção do eleitor, que foi ter uma pessoa de oposição naquele cenário e ela logo depois abandonava. E o Supremo Tribunal Federal, então, incomodado com essa realidade, assentou que o parlamentar que migra do partido para o qual se elegeu no modelo proporcional, ele perde o mandato, porque o mandato, ao fim e ao cabo, ele não é do parlamentar individualmente, ele é do partido. Mas, ao assentar essa premissa, o Supremo teve que estabelecer algumas cláusulas de calibragem, justamente para acomodar aquelas situações, não de um transfugismo desenfreado e oportunístico, mas de legítimas trocas partidárias, na perspectiva, por exemplo, de uma agremiação que rompeu com o seu estatuto partidário ou com a sua tradicional orientação ideológica. Então, para estabelecer calibragens a essa gravíssima sanção de perda do mandato político, o Supremo criou algumas hipóteses que ele próprio chamou de justa causa. São aquelas hipóteses em que a migração não desembocava na perda do mandato. E uma dessas hipóteses de justa causa foi a criação de novos partidos. Então, sem saber, sem se dar conta, sem desejar esse efeito colateral, o Supremo Tribunal Federal, ao combater um problema efetivo do nosso sistema proporcional, que era ainda o indevido troca-troca de partidos, culminou, ao estabelecer uma cláusula de calibragem, por criar um novo fator de estímulo à criação de novas agremiações. Porque agora, criar um novo partido dava ensejo a essa troca que agora estava engessada, sem o risco da perda do mandato político. E mais ainda, numa outra decisão, o Supremo Tribunal Federal ainda estabeleceu que quando um parlamentar migra para uma outra agremiação recém-criada, ou seja, quando há essa hipótese de migração legítima, o parlamentar leva para o partido novo o percentual a que ele se refere aos seus votos de fundo partidário e de direito de antena, de tempo de rádio e televisão, com que ele criou ainda mais um fator de estímulo à criação de novas agremiações. Então, nós temos no Brasil um cenário complexo, em que não apenas o parlamento desenvolveu um complexo de normas que favorecia a criação de novos partidos. Nós tivemos também, no final da década de 90, começo dos anos 2000, a tomada de decisões pela Suprema Corte que, sem
ter como target, como alvo, disciplinar questões atinentes à pulverização e criação de novos partidos, mas que lateralmente geraram esse efeito indesejado. Então, essa foi a realidade. Neste cenário, nós tivemos uma explosão de número de partidos políticos e agora nós estamos caminhando no sentido contrário, nós estamos num influxo. E é nesse sentido que se inserem iniciativas do Tribunal Superior Eleitoral de analisar com muito rigor pedidos de criação, de fundação de novos partidos políticos. Nós temos também o Congresso Nacional atuando no sentido do enxugamento desse cenário partidário. Nós não temos mais aquilo, professor André, que ficou chamado como portabilidade, que é quando há a troca do parlamentar para um partido recém-criado, ele levar para o partido político todo aquele capital de fundo partidário e de direito de antena. Nós não temos mais. Nós tivemos a aprovação de uma cláusula de desempenho gradual, é certo, mas em ampla fase de implementação. Agora nós tivemos as discussões de reforma política e temos agora que um debate interessante em curso sobre a participação ou não de partidos que não alcançaram o quociente eleitoral da distribuição das sobras. Esse é outro debate que vai interferir na fragmentação partidária. Então, o que eu diria, professora Silvana, é que houve um movimento, talvez não focado, não era taxado para disciplinar a questão partidária no Brasil, mas que trouxe como consequência indesejada essa pulverização de partidos, essa proliferação de partidos, e agora nós caminhamos no sentido contrário, de enxugamento do modelo partidário. Eu ainda não consegui analisar, e talvez o professor André saiba melhor, onde colocar as federações partidárias nesse movimento de enxugamento. Nós teríamos a primeira eleição geral para a Câmara Federal, portanto, que não seria, em que os cargos proporcionais não poderiam ser disputados em coligação partidária. Isso certamente geraria uma diminuição expressiva do número de partidos representados no Congresso Nacional, e aí agora nós temos a figura híbrida das federações partidárias, meio que um leve influxo do parlamento, sem recuar tanto, sem novamente permitir as coligações, mas dando um passo atrás para tentar acomodar pequenos partidos nesse momento em que a cláusula de desempenho vai se tornando uma implementação mais profunda. Então, esse talvez fosse o cenário brasileiro. Eu termino aqui, professor André, dizendo que quando o senhor falava, eu fui procurar e achei erroneamente que a maior bancada do Congresso era a bancada feminina, que conta, salvo melhor juízo, com 73 deputados, e me enganei. A maior bancada, no sentido de blocos formados suprapartidariamente na casa, é a bancada evangélica. Ela tem hoje 105 deputados, que representam 20% do Congresso Nacional, são 15 senadores, de fato dispersos entre os mais diversos partidos políticos. Há partidos políticos confessionais, criados por lideranças religiosas. Não há essa proibição no Brasil, ao contrário, por exemplo, de Portugal, cuja Constituição proíbe o uso de nomenclatura e simbologia religiosa nos partidos políticos, mas essa, de fato, é uma realidade. Nós temos esse caldo cultural cristão que não tem se projetado num enxugamento do número de partidos políticos. Mas essas seriam as minhas considerações, mas eu queria aproveitar a oportunidade, devolver uma pequena pergunta. A senhora disse, professora Silvana, que no pós-guerra a experiência alemã foi no sentido de evitar partidos extremos, minorias extremas e desestabilizadoras. E que todo o arcabouço institucional, o sistema eleitoral alemão foi forjado nessas bases, em especial considerada a experiência da Constituição de Weimar de 1919. Eu indagaria ao professor Thomas, e também a senhora eventualmente, como posicionar a alternativa para a Alemanha nesse contexto institucional. O contexto precisaria ser adequado para fazer frente a essa nova realidade, ou a realidade social é que deveria se impor a essa inicial intenção de evitar minorias extremas? A Alemanha realmente tem surgido nos últimos anos
movimentos, partidos, conformação de partidos de extrema direita, de direita populista, como queiram, e nada melhor do que o professor Bogunski poder aqui falar um pouco sobre esse fenômeno de novos partidos mais extremistas e que o sistema eleitoral tem conseguido, num certo sentido, amenizar, mas não está controlando. Essa é a minha leitura de fora, não sendo uma especialista em sistema partidário alemão. I would like to make one or two remarks about the relevance of the electoral system and other ways to deal with party system fragmentation. I said earlier that to a certain degree we can overestimate the effect of electoral regulations because there are so many other things going on that have to do with the society, and other contributors to the discussion have alluded to this. But what Silvana has said a while ago, when she raised the question, what could be the barriers against individualistic or personalistic parties and party proliferation? And we know this from also international research, that there is a tendency towards parties as vehicles of personal ambition initiated by rich individuals or political entrepreneurs. It came to my mind that is probably not really our topic today, but let me just briefly mention it, that party regulation is a tool to combat party proliferation. If you make it harder for parties to enter competition by requiring a minimum number of members, by requiring a statute that guarantees internal democracy, if you have certain requirements for registration, number of signatures, etc. I'm just giving a few examples. Then you could presumably, if you design such rules and regulations in a careful manner, you could presumably make it harder for personalistic, individualistic, ad hoc parties to enter competition. I think that is equally important. So the entire field of party regulation is equally important to designing good electoral systems. That was the one point I wanted to make. Thank you very much. I would say that the German electoral system itself and the 5% rule is not so much against extremism. The 5% rule puts a certain premium on, or it punishes smaller parties. It forces parties to at least have a certain strength. But the democratic principle requires that this threshold must not be too high, and 5% is relatively high already in international terms. So again, we saw this with the Greens, but we saw this also with the right-wing populists and with the left-wing party. Once the social fragmentation increases, these new forces will normally find a way to cross the 5% hurdle. And then we have this other thing, which is this other rule, which is really targeted at polarization at the extremes, and that is the possibility of the German Constitutional Court to outlaw political parties which are unconstitutional. And I must say that over the last decade or so, this tool has not really worked very well, because the Constitutional Court found it extremely hard to ban the right-wing extremist National Democratic Party for a number of reasons. I won't go into that now. And it also brings sometimes Germany into some difficulties with the European Court of Justice, because the idea of banning parties is quite alien to other democratic countries. So I think at the end of the day, fighting polarization is a political and social task which cannot be delegated easily to institutional rules and regulations.
neither to the electoral system nor to party regulation, because you are very soon in other difficulties about legitimacy, which parties are you allowed to ban, etc. So generally, I wouldn't argue that the German party system is very much polarized, but is more polarized than before, and it is more fragmented than before. But we have relatively high hurdles against activities by individuals to found parties. It's not very difficult to set up a party, but the way the German party law functions, I would argue, works in a way that a party must be a social entity. It cannot be a top-down thing. For example, we have in our neighboring country of Holland, we have a one-man right-wing populist party, the Freedom Party, run by Geert Wilders. That would not be possible in Germany. In Germany, parties need to have a structure, they need to have movements, they need to have local groups, etc. So that is a certain security against too much fragmentation, but at the end of the day, we have limits to how much the institutions can do. Thank you. Eu acho que esse diálogo que nós tivemos aqui foi extremamente interessante, que eu também me lembrei, não sei se o professor Pogun deve estar me escutando, de um capítulo que eu estou escrevendo para um livro que ele está organizando, onde, inclusive, eu senti que ele faz uma pergunta para mim. Mas o mandato não pertencer ao partido, né? O mandato pertencer ao partido, como é que funciona? Porque nós fizemos aqui toda uma disputa, né, de que os mandatos pertencem aos partidos, há muitos anos atrás. Eu gostaria de escutar um pouquinho como é que é essa relação de mandato, partido e parlamentar que mudaria de partido, se ele tem vantagens ou não, e quais desvantagens ele tem. Eu sei que é um fenômeno muito pequeno na Alemanha, né, de migração, de party switching, né, como se diz. O que a Alemanha, como, já que um deputado aqui no Brasil, até que a legislação permitir ele mudar de partido e não perdia o seu mandato, a partir de uns anos atrás, isso foi mudado e foi visto com uma perspectiva muito positiva, né? Mas, claro, tivemos essa reação de incentivar a formação de novos partidos. Mas eu gostaria de escutar, tentando já, nós estamos com um tempo bastante curto, como a Alemanha trabalha essa relação partido e parlamentares? Que poder o partido tem sobre o comportamento dos parlamentares? Que ferramentas ele tem? Ou se isso, o deputado é completamente soberano sobre o seu mandato? Well, in Germany, we have a very strong principle of a free mandate, which is normally also happening. If a member of parliament changes his party affiliation, or if he leaves a parliamentary group, he keeps his seat. And that is not really debated. It's, it would be unconstitutional to challenge this. Now, what are the possibilities of parties to discipline people? Normally, parties, well, there are two ways you can get elected to the Bundestag. You win your seat directly, and that would presumably give you an incentive or would make it easier to switch your party, but you would then be confronted with another candidate from your former party in your constituency. And we have seen that normally the party is stronger than the individual candidate, who normally doesn't take his voters to another party. So parties are stronger. And generally speaking, this is usually regarded as some sort of political betrayal. And we've had only very few cases. We had a few prominent cases, but generally party switching is not regarded by the wider public and the parties themselves as something nice. And in a way, they are relatively reluctant to accept people from other parties and give them a secure seat, because
what happens then if somebody goes from party A to party B would need to come up with a safe seat with a safe position on the list. And that would immediately disadvantage people who have been working and serving in the party and serving this party for many years. So the chances that you get a nice offer from another party are relatively low. And that's the main disciplinary mechanism, because you have to work yourself up within a political party. That means you have to, it goes by seniority. And if you come from outside, you are most junior. You are the most junior competitor for a good position on the land list or a safe seat. And I could give you a few examples where it was very difficult for the party to place somebody on a safe seat, even when people were relatively prominent politicians, senior politicians. And that keeps them within their own party. Nós agradecemos muito, mas muito mesmo, a oportunidade desse diálogo com o professor Pogutke e ter a oportunidade de discutir com o Tribunal Superior Eleitoral, os ministros, que realmente podem acompanhar aqui e ver esse debate perto da ciência política alemã, da ciência política brasileira e o Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que foi extremamente produtivo. Tá? Foi muito bom. Nós temos o professor Pogutke, temos aqui essa mesa, e eu considero, então, na Alemanha já é bem tarde, tá? O professor Pogutke deve estar cansado, né? E agradecemos muito que possamos, nos próximos anos, sem a pandemia, não sei como é que está a situação na Alemanha, está muito boa, né? Vamos torcer que a gente consiga superar tudo isso e que ele possa vir em outras ocasiões para o Brasil e poder, preferencialmente, ele está dizendo assim porque a situação não está boa lá, né? Mas, assim, enfim, vamos torcer que nos próximos anos a pandemia passe e esses contatos precisam ser sempre virtuais e semipresenciais. Eu desejo a todos uma boa tarde, agradeço a assistência de todos, o plenário aqui também, e agradeço o TSE, os ministros, agradeço a Fundação Adenauer, ao meu colega André Borges, e considero, então, aqui encerrada a nossa atividade.